Olá, meus amigos, sejam bem-vindos em mais um programa Café com Marcelo e hoje eu vou trabalhar o tema Machu Picchu. É incrível falar sobre essa cidade inca e vocês vão saber detalhes, curiosidades, questões muito interessantes sobre a cidade. E claro, como é tradição, vai coar o seu café que eu estou aqui te esperando para a gente ter mais esse momento de muita satisfação, falando sobre cultura, falando sobre vários assuntos aqui no programa Café com Marcelo. Voltamos daqui a pouquinho. Pois bem, chegamos em mais um Café com Marcelo e hoje eu vou começar o café divulgando algo que é muito importante, que é até uma questão social, né? Que é o seguinte: o Colégio Augusto Ruski, junto com a AMEL, que é a Associação para Doação de Medula Óssea aqui de São Paulo, vai fazer uma ação nesse final de semana, no dia 1/6. Repetindo, dia 1/6, agora de 2019, é um sábado, no Hospital Geral de Guarulhos. Eu vou dar o endereço: Alameda dos Lírios, fica no Parque Secap. Então, entre 8 horas da manhã e 11h30, vai ter uma ação lá para doação de sangue. Então fica aqui o convite para todos vocês que tiverem aí disponíveis nesse horário, para fazer uma visita lá, e vai ter um pessoal aguardando vocês, uns alunos da escola, principalmente o pessoal lá do terceiro médio, que está sempre atuando aí nessa proposta. É o ensino médio como um todo, mas o terceiro médio vai estar envolvido. Então tem até o slogan aqui: sua doação pode salvar vidas. Então o Café com Marcelo aqui com uma ação social bastante relevante, claro, e fundamental. E tem um outro dado: no inverno cai muitas doações de sangue. Então vamos colaborar aí com o banco de sangue, justamente por um momento que a gente sabe que diminui um pouco a doação. Vamos ao tema agora, meus amigos. Machu Picchu. Machu Picchu é uma cidade incrível. Eu já tive, meus amigos, o privilégio de ir como historiador para lá algumas vezes, pesquisar essa cidade maravilhosa que é Machu Picchu, e eu vou contar um pouco da história dessa cidade. Bom, primeiramente, ela foi redescoberta em 24 de julho de 1911 por um pesquisador. Ele era arqueólogo, ele era historiador, chamado Hiram Bingham, e ele era da Universidade de Yale, né? Como eu sempre falo, as pronúncias aí, às vezes, elas são um pouco diferentes. Mas ele era dessa universidade, e ele tinha um interesse muito grande pelas culturas pré-colombianas. Ele fez várias expedições aqui pela América e ele estava, né, na região do rio Urubamba, quando ele recebe indicativos de algumas crianças, de algumas pessoas que viviam naquela região, que havia uma cidade que estava em ruínas, né, e que, obviamente, essa cidade pertencia ao antigo Império Inca. Império esse que é muito importante ressaltar, que quando a gente fala Império Inca, a gente sempre pensa que toda a região era habitada por incas. Na verdade, eram vários povos, várias etnias, vários grupos culturais que viviam nessa região toda da América, e os incas constituíram um império que inclusive dominaram esses povos. Mas especificamente Machu Picchu, que é o que nós estamos falando, essas crianças levaram o Hiram Bingham até esse assentamento arqueológico, que hoje é uma das zonas arqueológicas mais visitadas no mundo, principalmente depois dos problemas no Egito
com violência, terrorismo, enfim, diminuiu muito a visitação no Egito e aumentou mais ainda a visitação em Machu Picchu. Bem, então 24 de julho de 1911 ele chega a esse assentamento, a essa cidade, que estava basicamente em ruínas. Hoje, nós temos boa parte dela que foi reconstruída, obviamente com muitos critérios metodológicos, pegando as rochas próximas, assentando, hoje com programas de computador também ajudando nesse trabalho, mas ela estava bem até deteriorada, né, uns 30% talvez daquilo que ela tinha por original. E hoje muito se discute, né, qual era a função de Machu Picchu, né, qual era o papel de Machu Picchu dentro do Império Incaico. Então vamos lá. Primeiro, nós acreditamos, né, que a região de Machu Picchu era um polo de administração. Ela administrava outras regiões, inclusive a questão do abastecimento, porque eles tinham várias cidades e pontos de abastecimento com silos e etc. E ela tinha esse papel administrativo. Uma outra questão também que se fala de Machu Picchu é o fato dela ser um ponto, um reduto, um refúgio para o imperador Inca, que seria um dos últimos refúgios, inclusive, que ele teria, né, fugindo, se fosse o caso, da capital incaica, que era Cusco, que traduzindo significa umbigo do mundo. E diante disso, né, nós temos uma cidade que na sua constituição, na sua planta, Machu Picchu tem um centro cerimonialista, um centro administrativo, um centro populacional onde as pessoas viviam e também um forte apelo, uma forte relação com os aspectos da astronomia. Tanto é que nós temos hoje uma área da arqueologia que é sensacional, que trabalha com a astronomia, que é a mistura aí de arqueologia com astronomia, que é uma área muito legal, inclusive nova hoje dentro da arqueologia, que une aí esses elementos da astronomia. Até porque muitas das cidades, né, dessas grandes civilizações, e no caso específico Machu Picchu, elas têm uma relação direta com a questão dos astros, né? Inclusive a própria planta da cidade, a maneira que ela foi edificada, sem dúvida nenhuma tem uma relação direta com os astros. Bem, vamos agora para o segundo bloco e nesse segundo bloco eu vou entrar em pontos mais específicos, mais interessantes também de Machu Picchu. Então espera só um pouquinho, continua aí com o seu café que eu já volto. Muito bem, estamos de volta aqui no segundo bloco do Café com Marcelo, hoje tratando um tema incrível que é Machu Picchu. Pessoal, eu falei no primeiro bloco algumas questões da cidade, né? E agora eu vou entrar em algumas especificidades. Então, por exemplo, a cidade de Machu Picchu, você observa engenharia hidráulica, porque havia todo um sistema de captação de água da chuva, e também todo um sistema para reter essa água e usar essa água na agricultura. Outro ponto, uma engenharia sensacional de áudio, né? Isso mesmo, de áudio, né? Então você tem construções que tem um formato de triângulo, mas não triângulo fechado em cima, mas reto, né? E primeiro que o porquê dessa construção é por conta dos abalos sísmicos. Então se você tem esse formato, quando acontece o abalo, é como se você estivesse em pé, você se sustenta. Se ele tivesse essa concepção, o templo pode cair. Então vocês vão observar que eles chamam as ventanas, né, as janelas, elas têm esse formato. Então o objetivo disso é para que a construção, para que aquela arquitetura sagrada ela possa resistir aos sismos. E tem uma outra coisa interessante. Se você pega uma sequência de 10 janelas, 10 ventanas, 10, 20, se você falar dentro de uma delas, você cochichar dentro de uma delas,
a pessoa que está a 20 janelas à frente vai escutar perfeitamente o que você falou. Ou seja, o sistema de propagação do som é algo incrível. Então a engenharia de som deles era sensacional e isso tinha toda uma explicação também de conexão com o cosmos, de conexão com o povo que ali vivia, e tem até uma questão que em relação aos maias também, eles falavam, dentro de uma zona arqueológica dessa nunca conte um segredo, porque o risco de alguém do outro lado da cidade escutar é muito grande, porque a engenharia de som deles era incrível. Bem, eu falei da engenharia hidráulica, falei engenharia de som, e uma outra coisa incrível que os povos dessas regiões dos Andes e claro, dentro do Império Incaico e todos os povos que ali viviam, eles desenvolveram uma agricultura sensacional em terraças. E cada uma dessas terraças, vocês já devem ter visto, são aqueles degraus. Cada um deles, eles desenvolveram ali uma técnica que nós chamamos de microclima. Então esses microclimas, como o nome já diz, são pequenos climas que eles conseguiram desenvolver ali em várias camadas, né, justamente para que o frio da noite, naquela altitude, ou o sol do dia, se adaptasse dentro da realidade agrícola, dentro da realidade daquelas plantações, para que ela pudesse sobreviver e resistir a todas as dificuldades daquela região. Então eles desenvolveram uma agricultura incrível, né, dentro de uma região que oferece vários desafios, vários obstáculos, né, para as pessoas viverem. Acabei de falar a questão da altitude, isso também é outra coisa que se aplica na região. Machu Picchu, que é a Rocha Velha, a Montanha Velha, ela está mais ou menos a 2.300 a 2.500 metros de altitude. Então, se comparado até Cusco, que é a capital, ela está mais abaixo em relação ao nível do mar. Mas mesmo assim, é um espaço, é uma localização que já interfere na sua oxigenação por conta da altitude. Então, inclusive, se você for visitar Machu Picchu, no último bloco eu vou dar alguns toques aí, algumas orientações para vocês, inclusive com a questão do sorote, da questão do mal da montanha, que é a questão da altitude. Bem, então vamos lá, vamos começar a organizar as nossas ideias aqui. Machu Picchu foi reencontrada em 24 de julho de 1911, uma cidade que pertenceu ao Império Inca. Ela definitivamente nós não temos ainda uma clareza exata de qual era a função dela, mas acreditamos que era um centro administrativo, também um centro ritualístico e também talvez até um grande refúgio para o grande imperador Inca, em caso até de necessidade de fuga de Cusco e outras questões mais. Ela, sem dúvida nenhuma, era muito bem organizada do ponto de vista planejamento urbano. Olhem bem o que eu estou dizendo. Vivemos em cidades absolutamente mal planejadas e Machu Picchu era uma cidade extremamente bem planejada. Centros ritualísticos, centros administrativos, centro urbano, onde as pessoas viviam, enfim, uma cidade incrível. Meus amigos, vamos agora para o Labirinto das Ideias. Eu espero que você continue acompanhando o programa, porque o melhor vai vir agora. É o momento onde eu vou passar para vocês um pouco de como chegar, como conhecer melhor Machu Picchu, aproveitar melhor Machu Picchu. E já falo, hein, se for do desejo, a gente faz um outro programa só sobre Machu Picchu, porque daria para eu falar aqui horas sobre essa incrível cidade Inca. Eu já volto, continua com seu café. Chegamos no Labirinto das Ideias. Bem, meus amigos, se você deseja ir para Machu Picchu, eu te aconselho a ir entre os meses de abril e outubro e cuidado com os meses de julho e agosto, porque julho e agosto é muito cheio a região de Machu Picchu. Então, toda a região ali é muito lotada, mas muito turista. E os outros meses você corre o risco de não conseguir chegar em Machu Picchu
por conta das chuvas, tá? Que geralmente acabam gerando muitos problemas ali na região onde vocês irão visitar. Então, basicamente é o seguinte, para você que é brasileiro, você deve ir até Lima, né, que não tem voo direto até Cusco. De Lima, você vai pegar um outro voo até Cusco, porque se você for de ônibus é uma viagem no mínimo de 24 horas pela cordilheira, inclusive uma viagem que eu já fiz. Não aconselho porque é muito perigoso, é bonito, mas é muito perigoso e muito cansativo. Basicamente não tem parada. São 24 horas de ônibus, enquanto de avião você vai levar 1 hora e pouco aí, né? Também já fui de avião e é muito mais rápido. O pouso em Cusco é complicado, porque o avião ele tem que ficar fazendo uma espiral para poder pousar, mas a beleza de Machu Picchu de Cusco vai valer a pena o medo. Chegando em Cusco, você vai estar no umbigo do mundo, você vai estar em uma cidade repleta de museus, repleta de história. Na verdade, parece que Cusco ela parou no tempo, ela tem todo um misticismo, um romantismo, uma gastronomia incrível, né? Você vai passar bem porque a gastronomia lá é muito boa e, claro, você vai ser recebido por pessoas muito simpáticas, eles são muito acolhedores. E aí o que você tem que fazer? Inclusive eu te aconselho a comprar o que eles chamam lá de passaporte, que é uma filipeta, um boleto, que você tem direito a visitar vários museus. E esses museus, um melhor que o outro, né? Aí eles vão picar lá o seu boleto e aí você vai visitando todo um circuito. Bem, feito isso, você vai para Machu Picchu, que é o seu grande desejo, conhecer essa cidade incrível. Eu aconselho você a comprar na Peru Rail, que é uma das empresas lá de trem, e comprar o boleto, o bilhete para o Vistadome. Esse trem é incrível porque ele é todo panorâmico e você vai vendo aquela beleza natural até chegar da estação de Poroi, que leva mais ou menos uns 30 minutos de Cusco até a estação de Poroi. Depois você chegando lá, você vai pegar o trem, tem que comprar com antecedência, e aí você vai nesse Vistadome até Águas Calientes, que hoje chama-se Machu Picchu Pueblo. E lá, de Machu Picchu Pueblo, você tem que pegar um ônibus, que você paga em dólar, até chegar em Machu Picchu. Inclusive leve lanche, porque a média do valor da comida no restaurante lá em cima em Machu Picchu é uma média de 100 dólares o prato. Portanto, muito caro. Pensando no valor do dólar hoje, não compensa. Leva lanche na mochila para você poder entrar em Machu Picchu. Outra coisa, eles estão cada vez mais reduzindo o número de visitantes em Machu Picchu. Hoje, a primeira vez que eu fui, você podia entrar e ficar o dia inteiro, sem nenhum problema, sem guia, sem nada. Hoje eles estão obrigando você a entrar com guia, eu já fiz sem guia, com guia, já fiz como pesquisador, historiador, né, que sou, e lá dentro você faz a visitação. Só que hoje eles estão dividindo entradas período da manhã, entradas período da tarde, né? Justamente para limitar o número de pessoas para entrar dentro de Machu Picchu por uma questão de preservação, tá? Porque a cidade está cedendo em alguns lugares. Inclusive eu venho acompanhando, existe já a intenção de fechar Machu Picchu por um tempo, por uma questão de manutenção e também com o cuidado que existe em relação a esse patrimônio mundial, que inclusive Machu Picchu hoje faz parte das 7 maravilhas do mundo. E Machu Picchu é tombado pelo patrimônio histórico mundial, né? Então é um patrimônio de toda a humanidade. E aí você chega em Machu Picchu, é um momento mágico. Você tem um circuito quando você entra, porque quando você está numa parte muito alta, você se depara com a cidade. E é nesse momento, você vai sentir um vento muito forte na sua face, onde você vai se deparar com uma grandiosidade, com uma cidade incrível, cravada no meio das montanhas. E aí você questiona um monte de coisa, é inevitável. Eu costumo dizer que viajar pela América Latina é uma experiência transformadora.
Eu não conheço ninguém que não tenha mudado algo dentro de si a partir do momento que entrou em Machu Picchu. Dificilmente você sai de lá igual. É uma cidade que tem uma energia, tem uma frequência muito diferente. É um lugar incrível. Então eu te aconselho aí, inclusive comente aqui no canal, siga o nosso canal. Se você quiser dicas também, tem o meu e-mail. Se você quiser dicas também, comente aqui no canal. Né? Se você desejar, a gente faz um outro programa com outras questões de Machu Picchu. Como eu disse, daria para fazer 10, 20 episódios do Café só falando sobre Machu Picchu e toda a sua estrutura histórica. Enfim, é muito legal e vale a pena você conhecer um pouco mais. Eu vou indicar 3 livros hoje. O primeiro é Civilização Inca. Esse livro é muito bom. É um compêndio bem completo sobre a civilização do Henry Favre e vale a pena. Ele faz parte, inclusive, de uma trilogia que tem Civilização Maia, Civilização Azteca e Civilização Inca. Esse livro é muito bom. Esse outro livro, apesar de ser mais básico, mas ele é bem interessante, que é Os Incas, da Patrícia Cortez, também aconselho. Já usei esses livros para os meus alunos na faculdade de História da América. E esse livro, que é um clássico, esse livro é incrível, que é, na verdade, escrito pelo Inca Garcilaso de la Vega, que ele foi filho de uma Inca, uma princesa Inca com um espanhol, né? E ele vai escrever todas as crônicas e vários comentários sobre a realidade e relatos da história incaica. Esse livro é incrível, é um patrimônio histórico. Inclusive em Cusco tem um museu do Garcilaso, onde tem inclusive a mesa que ele escreveu parte do livro, tem quadros, enfim. Gente, Cusco é um dos lugares mais incríveis que eu já fui. Inclusive, de todas as zonas arqueológicas que eu trabalhei, que eu visitei, Machu Picchu eu acredito que é uma dos lugares mais incríveis que eu já fui. Inclusive, em breve eu vou fazer uma pauta sobre Sacsayhuaman. Vocês vão ver que coisas incrível que é esse local, que fica pertinho de Cusco. Mas vocês vão saber um pouquinho melhor sobre essas muralhas de Sacsayhuaman. Bom, o Café com Marcelo da semana, então, sobre Machu Picchu. Eu acredito que tenha sido muito bom para você e, tendo qualquer dúvida, comente no nosso canal. Fica aqui um grande abraço do amigo Marcelo Lambert e até o próximo Café com Marcelo. Até!